Gente, nós vemos que hoje existem tantas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a Bíblia, que não conhecem como é o corpo de Cristo, que não faz parte do corpo de Cristo, mas ficam aí dando opiniões, ficam aí dando pitaco, dizendo como deve ser, ignorando a palavra de Deus, dizendo, eu não concordo com isso que fazem na igreja, eu não concordo com quando um pastor diz que algo é pecado, que algumas pessoas não herdarão o reino de Deus. Gente, quem diz isso é a palavra de Deus. A igreja, ela é baseada na palavra de Deus. Por quê? Porque Cristo é a pedra angular. E a pedra angular é a base da igreja, é a Bíblia. Tem que entender a palavra para saber isso. A igreja, ela é baseada pela palavra. A palavra é o verbo vivo, é o próprio Cristo. Então, Deus deixou a palavra. E a palavra, antes de Jesus nascer, Jesus já era a palavra. E foi através dele que foi criada todas as coisas. Foi criado os céus, a terra, e nós fomos criados através da palavra, e a palavra é Cristo. Então, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. Então, nós não podemos pegar a Bíblia e tirar da igreja. Então, muitas pessoas que não entendem a palavra, muitas pessoas que não fazem parte nem da igreja, fica se metendo, fica dando pitaco. E o interessante é que algumas pessoas, às vezes até que fez faculdade, pessoas inteligentes, pessoas que entende a mente, que trabalha ali na psicologia. Às vezes tem pessoas que ficam ali falando da igreja, falando mal da igreja, dizendo que a igreja está errada, que a igreja não pode se comportar desta forma, que a igreja deve ser da maneira que eles querem, quando na verdade a igreja ela é baseada na palavra de Deus. Então, quando nós vamos falar sobre um assunto, nós temos que saber sobre este assunto. Não tem como uma pessoa vir falar da igreja, eu acho que a igreja deveria ser assim, eu acho que a igreja deveria se comportar dessa forma, eu acho que a igreja é isso, a igreja é aquilo, que nem conhece a palavra de Deus. É a mesma coisa de uma pessoa estar passando remédio ali, colocando na receita ali remédio, se a pessoa não fez medicina, se a pessoa não está preparada. Então tem muitas pessoas que gostam de dar pitaco, tem muitas pessoas que gostam de ficar dizendo como a igreja deve ser. Tem muitas pessoas que nem faz parte do corpo de Cristo, nunca leu a palavra, ou até mesmo leu um versículo, mas não leu a palavra toda, não tem a verdadeira interpretação e fica dando pitaco na igreja. Gente, cada um fique no seu lugar. Se não conhece a Bíblia, se não conhece a palavra, não dê pitaco naquilo que você não conhece. É a mesma coisa de uma pessoa ficar passando ali, consultando, né, na verdade, falando sobre a psicologia, falando sobre a mente, falando se a pessoa não fez faculdade para estar ali falando. Então, cada um, se alguém estudou, fez a faculdade para alguma área, que venha falar da sua área específica. Não venha abranger, puxando para a igreja, colocando sua opinião na igreja, se não conhece a palavra de Deus. Tem pessoas na igreja que não conhecem a palavra de Deus? Tem, mas Jesus já nos orientou sobre isso, que iria existir falsos mestres, que iria existir falsos profetas. Então nós que sabemos isso, que iria existir falsos mestres, não é motivo para a gente estar falando mal do corpo de Cristo, não é motivo para a gente estar falando mal da igreja, porque Jesus disse que a gente não tem que se escandalizar com essas coisas. Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo Deus. Então nós não precisamos de pessoas que nem faz parte da igreja, que não faz parte do corpo de Cristo, que nem se converteram, que nem servem a Deus, está ali se dizendo que é de Deus e dando pitaco na igreja, no corpo de Cristo. Nós não precisamos. Mas aí algumas pessoas dizem, e por que vocês que são crentes se intrometem na vida dos outros? Gente, quem se intromete na vida dos outros são pessoas que não têm entendimento da palavra. Mas aqueles que têm entendimento da palavra sabem que tem só que pregar a palavra de Deus. Se as pessoas acreditarem, amém. Se não acreditarem, ninguém é obrigado a fazer as pessoas acreditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor nem é por força, nem é por violência. Ninguém é obrigado a acreditar em Cristo. Nem o próprio Deus obriga as pessoas a servi-lo. Jesus diz assim, aquele que quiser me seguir. Aquele que quiser me seguir. Né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nem o próprio Deus obriga. Então, quem somos nós para obrigar as pessoas a fazer parte do corpo de Cristo? Quem somos nós a obrigar as pessoas, para obrigar as pessoas a estar fazendo parte da igreja? Nós temos que pregar o evangelho. Por quê? Porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se pregar o evangelho a toda criatura está se intrometendo na vida das pessoas, sinto muito. Por quê? Porque essa é uma ordem do próprio Deus.
Pregar o evangelho a toda criatura. E por isso nós pregamos o evangelho a toda criatura. Mas aí se a criatura se dói, se a criatura não quer servir a Deus, aí é com ela e Deus. Nós não podemos obrigar as pessoas a servirem a Deus. Então, eu estou aqui falando a respeito dessas pessoas que não têm entendimento da palavra, que não sabem a palavra, que nem faz parte da igreja e fica se intrometendo, dizendo como a igreja deveria ser. Cada um fique no seu lugar, na sua posição. Se você fez faculdade de alguma área aí que não seja a igreja, não tem para que dar sua opinião na igreja, porque ninguém está dando sua opinião na sua área, ninguém está dando opiniões na sua área. Ah, eu acho que a psicologia devia ser assim. Ah, eu acho que a psicanálise devia ser assim. Ninguém está dando opiniões na área de ninguém. Ah, eu acho que o engenheiro devia ser assim. Ah, eu acho que o arquiteto deveria ser assim. Ninguém está dando opiniões. Então, por que as pessoas gostam de dar opiniões na igreja, no corpo de Cristo, se nem conhece a Bíblia? A Bíblia é a base da igreja. A Bíblia é a base da igreja. A igreja se baseia pela Bíblia, pelo que a palavra diz. Todo mundo tem o direito de confessar a sua fé. Todo mundo tem direito de acreditar naquilo que quer. E nós temos que respeitar. Se as pessoas querem respeito, também tem que respeitar a nossa fé e parar de estar dando pitaco em coisas que não conhece. Se não conhece a Bíblia, não dê pitaco. Não é porque lê um versículo que acha que já sabe a palavra. A igreja é baseada na Bíblia, na palavra de Deus. E é o próprio Deus que fala, é o próprio Deus que nos ensina como deve ser a igreja. Então fica aqui o meu posicionamento a respeito dessas pessoas que não entendem a palavra, que não sabem a palavra e fica dando pitaco como seria a igreja. A igreja é do jeito que Deus quer. A igreja é do jeito que Deus formou. A igreja é do jeito que a Bíblia fala. Se tem pessoas dando mau testemunho, é com elas e Deus. Mas existe igrejas sérias. Existem homens e mulheres de Deus. Existem profetas de Deus. Se existe por aí um falso profeta, é problema deles, é com ele Deus. Se existe por aí um falso pastor, é problema dele, é com ele Deus. Nós vamos pregar o evangelho, porque Deus disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho não está ofendendo ninguém. Agora, se as pessoas se doem porque querem continuar no pecado, aí é com ela e Deus, nós não temos nada a ver com isso. Também discordo de pessoas, de pastores, de pessoas que ficam ali obrigando as pessoas a servir a Deus. Mas existem pessoas em todas as áreas que não dão um bom testemunho. Existem médicos corruptos. É porque existe um médico corrupto, ninguém mais vai no médico porque todos os médicos são corruptos. Gente, isso é falta de inteligência. A gente tem que saber que em todas as áreas existem pessoas corruptas, pessoas erradas, mas nem todos são errados, nem todos são corruptos. Então parem de generalizar a igreja, parem de generalizar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem base e a base é a Bíblia. Se não concorda com a Bíblia, não dê pitaco na palavra de Deus, não dê sua opinião na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não vai mudar por causa da sua opinião. A igreja não vai deixar de ser corpo de Cristo por causa da sua opinião, porque a igreja já tem uma base e a base é a palavra, a base é Cristo. Amém?